limitações dos acessos às praias e liberação das atividades econômicas e circulação de pessoas nestes locais. Ele pergunta, o Estado foi notificado? Como se posiciona em relação ao tema? E pergunta semelhante encaminha o Fernando Oliveira, do Semanário Catarinense também. Bom, o procurador deve ser um procurador da República e o Ministério Público Federal, ele acompanha as nossas atividades aqui através do Dr. Darlan, que representa, então, o Ministério Público Federal aqui em Santa Catarina e, obviamente, que pela independência que tem os membros do Ministério Público Federal e também do Ministério Público Estadual, cada qual pode ter a sua posição, muitas vezes divergentes. Então, não há dentro do próprio segmento uma posição única. Alguns entendem, como é o caso do procurador, que tudo deve ser liberado. Outros entendem que a restrição tem que ser além daquelas, inclusive, que nós já impusemos. Então, não há um equilíbrio, né, de ideias e o governo do Estado tem que trabalhar, obviamente, numa linha segura, certa, baseada em indicativos, né, em índices, é o que nós estamos trabalhando, não no achismo. Então, a gente vai continuar nessa mesma medida, né, protegendo os catarinenses, mas é importante que se diga, muito além das opiniões, a participação de você que está me assistindo agora, de você que está me ouvindo, ela é fundamental para que esse plano dê certo. Se as pessoas não tomarem o cuidado, não rechaçarem os ambientes, inclusive, em que as medidas de segurança não estão sendo adequadamente implementadas, ou seja, não vá mais nesse mercado onde não te atendem bem, onde as pessoas não estão utilizando os equipamentos de segurança, onde as filas não são controladas, procure um ambiente seguro. Essa é a tarefa do cidadão. E nessa parceria eu tenho certeza que o resultado será muito bom. Pergunta da Fabiane Paza, NDTV. À medida que as portarias vão liberando novos setores da economia, é evidente o aumento no número de pessoas circulando pelas cidades, a exemplo do centro da capital. Hoje, a Praia do Campeche também tinha muita gente na faixa de areia. Como o governo pretende atuar no sentido de conscientizar sobre a necessidade de isolamento, ao mesmo tempo em que libera alguns setores? As liberações podem passar a impressão de que a situação está sob controle e gerar um relaxamento nos esforços de permanência em casa? Como lidar com isso? Bom, com relação às liberações que estão sendo realizadas, e na verdade não são liberações, nós temos que entender que são autorizações condicionadas de funcionamento. Elas, obviamente, elas incidem diretamente nos serviços. Quando se fala em comportamento populacional, nós estamos nos dirigindo a justamente aquele entendimento que as pessoas têm do perigo ao qual elas estão expostas. Então, quando nós percebemos que mais pessoas estão nas ruas, quando mais pessoas procuram frequentar ambientes de praia, as pessoas, de uma forma geral, elas estão se arriscando. E quando nós temos aí um cenário que é um cenário muito ruim, que se apresenta à frente, e nós estamos destacando isso em todas as coletivas, não é o fato de uma proibição acontecer que nós conseguiremos intervir no comportamento de todas as pessoas. As pessoas precisam participar disso. Então, quando eu me exponho menos à possibilidade de contágio, melhor vai ser o meu resultado. Quando as pessoas elas entendem que esse risco ele não está presente dentro do ambiente, infelizmente, nós teremos uma progressão a maior desta contaminação e, obviamente, nós teremos uma demanda muito mais aumentada dentro da Secretaria de Saúde, dentro das estruturas de saúde do Estado. Então, reforçando aquilo que o governador acabou de colocar, nós precisamos que todos estejam unidos nesse movimento. Não é o fato do governo determinar que fica ou que não fica, que nós teremos o resultado prático. Isso passa pelo comportamento das pessoas. Mais uma coisa que eu acho importante, o fato de liberar determinada atividade não significa que o governo está incentivando você a frequentar determinados ambientes ou necessariamente ter que ir nesses locais. É importante que se diga que se você pode, fique em casa. Até porque essa crise econômica é uma crise mundial. Todos os setores, em todos os estados, em todos os países já foram afetados. É reflexo de uma retração mundial e é natural durante essa crise. O que a gente recomenda é que as pessoas fiquem em casa e, se forem, vão a estabelecimentos que estão funcionando com regramentos, estabelecimentos seguros. Aqueles que não estiverem, denuncie e rechace também a frequência, o uso desses serviços, bens e serviços. E é importante dizer que a participação das pessoas é fundamental e quem hoje assiste noticiário, por exemplo, e vê o que está acontecendo em outros lugares do mundo, começa a ter um pouco mais de consciência de não fazer aglomeração de pessoas, de não fazer reunião de público, de não fazer evento nenhum, porque sabe que o pior ainda está por vir. É isso que a gente tem dito, nós temos que nos manter equilibrados,
mas sabermos que nós vamos enfrentar uma grande crise que ainda não começou, apesar de termos tido, nas últimas 24 horas no Brasil, uma morte a cada 10 minutos. Isso vai ficar muito mais grave. Então, talvez esse seja o grande chamamento para que as pessoas tenham consciência. Como conscientizar as pessoas? Basta elas acompanharem o que está acontecendo no Brasil nos dias de hoje. Pergunta da redação da INSC. Dos 17 mortos pela Covid-19, 10 são do sul do estado. Há alguma explicação para essa concentração de mortes na região? Protocolo de atendimento, estrutura de hospitais, perfil dos pacientes? Pergunta. Na verdade, a nossa epidemiologia agora está levantando não somente a questão da região, mas especialmente da idade dos nossos pacientes. Nós temos alguns pacientes que foram cometidos, infelizmente, com óbito, que estão fora daquela curva natural que nós temos aí dos mais acometidos. Isso também demanda alguns estudos, mas sempre lembrando, nós não temos hoje que estarmos desenhando estruturas ou regiões que são as mais acometidas, nem estarmos apontando aí por que isso está acontecendo. Nós temos que preparar todas as regiões do estado, independente de onde elas estejam, para que, sendo necessário, as estruturas de saúde possam fazer frente às demandas. Beto Mota, Rádio Massa, Florianópolis. Com o feriado de Páscoa, é um desafio manter a população em casa? Parece que paira um ar de relativa normalidade. Isso preocupa? Na verdade, todo momento, desde que nós estabelecemos alguns regramentos, nós temos uma grande preocupação. O feriado, por si só, os finais de semana, por si só, eles convidam as pessoas a saírem do seu isolamento domiciliar, e que nós destacamos que, neste momento, ainda não é a época em que nós tenhamos que relaxar isso. Então, se puder, fique em casa. E, obviamente, que nós, enquanto secretaria, nós, enquanto Estado, estamos acompanhando essa movimentação das pessoas nas ruas e percebemos, sim, que nós temos algumas que, apesar das recomendações de usar máscaras de tecido, apesar das recomendações de não se agrupar em número grande de pessoas, isso ainda está acontecendo, comportamento de pessoas, e que, obviamente, coloca em risco toda uma sociedade que pode estar imbuída ou envolvida nesse processo. Só para complementar também essa questão da regionalidade, nós estamos hoje com as 5 principais cidades, né? Florianópolis está com, desses casos que eu mencionei, de 693, é isso? 166 estão aqui na capital, 59 em Blumenau, Joinville com 49, 37 em Criciúma e Itajaí 34 casos. Não. Outra pergunta da redação da INSC. Tem sido divulgado pelo governo os pacientes com Covid-19 que estão em leitos de UTI, mas não a taxa geral de ocupação para que saibamos o saldo de leitos vagos. Afinal, quantos leitos, rede pública e privada, estão ocupados e quantos estão desocupados? Bom, com relação à rede privada, nós, enquanto Estado, estamos solicitando à rede privada informações. Nós não temos a égide de controlar os leitos, até porque a regulação é própria deles. O que nós temos dentro da rede pública de fato, hoje nós temos 235 leitos que foram criados a maior, ou seja, leitos novos. Além disso, nós temos 74 leitos que foram bloqueados dentro daqueles que já são existentes. E na data de hoje, nós temos 111 pacientes que estão ocupando leitos de UTI, entre confirmados e aqueles que são suspeitos. Ou seja, nós temos um saldo de quase 200 leitos ainda em aberto para atendimento das demandas da Covid dentro do Estado. Luiz Cláudio Abreu, da Rádio Difusora e agora Laguna. De acordo com ele, o Ministério da Saúde informou que a região dos municípios de Laguna, inclui aí Tubarão, Braço do Norte, é a que tem a 6ª maior incidência de casos de coronavírus no país, com 15,7 casos para cada 100 mil habitantes. Como a Secretaria vê esse dado? Então, como nós já colocamos, todos esses dados estão sendo analisados pela Secretaria. No dia de ontem, inclusive, nós tivemos aí uma veiculação de matérias que falavam especificamente da capital catarinense e também com um olhar de preocupação. Então, é natural que nós tenhamos aí algumas regiões onde nós temos a maior incidência, assim como nós temos hoje o estado de São Paulo, que é o estado que maior número de casos nós temos, mas sempre trabalhando com todo, nós precisamos ter olhar para todo o território para disponibilizar atendimento para toda a população. Marcelo Nunes, Rádio 102 Itajaí. O Estado tem acompanhado a movimentação das cidades. Em várias delas, o fluxo de pessoas aumentou consideravelmente. Isso não pesa na decisão de liberação de mais atividades na segunda? É natural que, na medida em que as atividades profissionais, laborais sejam liberadas, movimentação em via pública, enfim.
E nós precisamos ter comportamento seguro. Esse é o grande diferencial. Você estar dentro do seu veículo, ao sair, manter distanciamento adequado, utilizar equipamentos de proteção individual, frequentar locais e serviços que prestam esses serviços utilizando os equipamentos de proteção individual é fundamental, e o cidadão tem que ter esse crivo, esse critério. Da mesma forma, as autoridades e a Força Policial Estadual têm reprimido também ações de agrupamento de pessoas. Nós já tivemos algumas intervenções da Polícia Militar, onde encontrou em casas noturnas um grupo de pessoas reunidas, uma espécie de balada, e aí você pode, obviamente, entender que nos dias atuais não é permitido fazer isso, porque a reunião de público como um todo está proibida. Então, o estabelecimento foi fechado, foi autuado, foi notificado, e assim a gente vai continuar fazendo. Nós temos hoje também a condição de controlar a aglomeração de pessoas através de aplicativos, através do sistema de informação colocado à disposição do Estado, que mapeia aonde tem possíveis reuniões de público. Então, a gente consegue identificar que reunião de público é essa, indo ao local, verificando a razão daquela reunião de público, e se ela não for um serviço essencial, obviamente que vai ser determinado ter um fechamento. Seriam essas as perguntas de hoje. Encaminho aos senhores para as considerações finais. Bom, nós gostaríamos então de divulgar à população catarinense que na data de hoje nós tivemos aí a publicação de algumas portarias por parte do Ministério da Saúde, portarias que direcionam recursos para os municípios, especialmente para atenção básica, algumas portarias que são destinadas a hospitais filantrópicos, o que faz com que nós tenhamos aí uma capacidade operacional destas estruturas potencializada. Isso também equaliza algumas demandas que os próprios municípios vêm apresentando ao longo do tempo. Continuamos ainda recomendando a todas as pessoas que permaneçam em casa se puder. Nós temos agora também como oportunidade para que as pessoas possam ajudar essa fiscalização. Uma outra portaria que está sendo publicada hoje e reforçando, dizendo que em todos os estabelecimentos onde eu tenho regramentos estabelecidos através do governo do Estado, é preciso publicizar em local visível para todos aqueles clientes que entram no ambiente quais são as regras que aquele ambiente precisa cumprir. Então, ou seja, os senhores e senhoras que nos assistem e que tenham, obviamente, a necessidade de participar ou de frequentar esses ambientes, lá nós teremos a obrigatoriedade de divulgação em local visível de quais condutas aquele estabelecimento precisa adotar, com relação à máscara, com relação ao afastamento, com relação à higienização dos ambientes, enfim, tudo aquilo que faz parte do regramento que é estabelecido pelo governo do Estado. Nós precisamos, de uma forma conjunta, trabalharmos para que as coisas elas aconteçam e que a gente possa aprender, como o nosso governador tem dito ao longo de várias coletivas, aprender a conviver com este vírus que está no ambiente e que nós precisamos enfrentá-los com coragem, com audácia e estritamente com muita competência. Nosso grande desafio exatamente é esse, é saber a dose de isolamento e o comportamento social de cada um para que a gente tenha um resultado positivo em relação a isso. Então, o conviver com o vírus, imaginem que a gente não sabe exatamente quando isso vai terminar, se vão ter novas reinfecções, contaminações, enfim, transmissão comunitária do vírus. Você não tem uma projeção, tem países aí que estão vivendo essa realidade. Então, se nós não partirmos para uma mudança de comportamento, de convivência responsável e segura com o vírus, você fica sem uma projeção de futuro, sem saber, inclusive, de que forma vai prestar os serviços, até mesmo na área da saúde, na área do transporte, da logística, da movimentação de pessoas, da alimentação das pessoas, enfim. Então, nós estamos planejando várias ações dentro da educação, inclusive, para que a educação seja feita de forma a compartilhar vários sistemas, dentre eles também a educação à distância, mas a educação presencial para aquela parcela de alunos que não tem a possibilidade de acesso à comunicação, e trazendo todos para uma sinergia, para um novo momento do nosso Estado, um momento de ajuda mútua para que a gente atinja esses objetivos. Então, quero agradecer a todos que estão se empenhando nisso, aqueles que estão fazendo doações ao Estado, doação como voluntários também do seu tempo, aqueles que estão confeccionando máscaras de tecido para disponibilizar à população e às pessoas, e todos aqueles que participam de uma forma ou de outra na conscientização através das redes sociais. Eu tenho visto muitas pessoas fazendo isso, dando dicas de como se comportar dentro de casa, fora de casa. Esse é um momento importante. Sigam os canais de governo, Facebook e Instagram, que é @governo.sc,
O YouTube do governo de Santa Catarina é Governo de Santa Catarina e o site do coronavírus para maiores informações é coronavírus.sc.gov.br. Quero agradecer a todos, a imprensa que tem divulgado bastante o nosso conteúdo, a comunicação que o governo tem feito, e concitar todos para estarmos aqui novamente na noite de amanhã, às 18 horas, para atualização de novos casos, e também no sábado, ao meio-dia, nós faremos ao vivo novos anúncios, enfim, e vamos mostrar como os casos evoluíram em Santa Catarina, quais são as curvas, né, de tendências que nós temos para o futuro, e vamos apresentar algumas ferramentas também que nós temos aqui para utilização no combate ao Covid-19. Boa noite a todos, muito obrigado.